Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Nutri Carol Zonato e aqui no meu perfil eu ensino mulheres a desinflamarem o corpo e destravarem a queima de gordura. E a live de hoje é uma live mais do que especial, porque eu vou trazer uma convidada incrível, uma convidada maravilhosa, a minha aluna Suzy, e ela vai explicar simplesmente como ela eliminou 7 quilos em apenas 15 dias depois que ela aplicou a metodologia Power Day. Então ela vai contar um pouquinho sobre como foi a experiência dela, quais foram os resultados, ela vai contar tudo aqui tintim por tintim. Então sejam todas muito bem-vindas, meninas. Quem puder, coloca para mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Me contem. Você vai buscar bibis? Não vai ser o pai? Eu que vou. Mas você vai voltar pra cá depois? Não. Olá! Ai, Euzi, maravilhosa! Nossa aluna também. Ai, que legal! Todas as meninas estão dizendo que tá tudo certo, a conexão está ótima. Muito boa noite a todas. Então, eu já vi que a Su já entrou. E eu já vou fazer o convite aqui para ela. Peraí. Já fiz o convite. Vamos ver se vai dar certo. Aquela câmera tá aí? Qual? Qual câmera? Lógico, ela que tem aquela Logitech. Tá. Tá fácil? Peraí, vamos ver se ela vai entrar. Ixi, será que deu certo? Oi, adoro seus vídeos, indico para todos os clientes que têm oportunidade. Ai, que maravilhosa. Obrigada, Mi. Obrigada. Peraí, deixa eu ver se ela não conseguiu. Ah, agora deu. Oi, Suzy. Agora deu? Deu, Você me ouve bem? sim. Ai, eu também te ouço muito bem, meninas. Todo mundo ouvindo a Su? Coloquem para mim aqui no chat se estão ouvindo bem, mas aqui para mim a conexão está ótima e o som também. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Primeiramente, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Toda vez que eu faço esse convite para as minhas alunas, eu sempre falo no sentido assim, né? Um dia ela que foi inspirada pelos depoimentos, né, de outras mulheres. E agora ela está aqui contando um pouquinho sobre os resultados dela e inspirando muitas outras mulheres aí pelo caminho. Então, muito obrigada por você ter cedido o seu tempo, por você ter se disponibilizado para contar um pouquinho da sua história. E eu tenho certeza que você vai contribuir para a transformação de muitas. Eu espero que sim. É um prazer estar aqui. Que coisa boa. E para nós conversarmos, vai ser um bate-papo muito tranquilo, muito gostoso. Mas para nós começarmos, eu preciso fazer a pergunta que todo mundo quer saber, né? Afinal, todo mundo quer saber de resultados, né? E se você está aqui é porque você teve muitos resultados. Opa, caiu um pouquinho, voltou. Então eu quero que você conte qual foi o seu resultado. Quantos quilos você eliminou em 15 dias depois que você aplicou a metodologia Power Day? Eu perdi 7 quilos em 15 dias. Meu Deus do céu, não. Quando você me falou isso, eu falei, gente, não é possível. Às vezes até eu fico assim de queixo caído, porque é muito resultado em pouco tempo, né, Su? Verdade, verdade. Nem eu mesmo esperava. Às vezes até pra gente, né? Sim, Que sim. legal. E você me falou também que você perdeu muitos centímetros de barriga. Quanto você perdeu no total nesses 15 dias? Perdi 9 centímetros. Meu 9 centímetros. Deus do céu. Ou seja, 7 quilos e 9 centímetros a menos de barriga em 15 dias. Exatamente. Sendo que quando eu fiz a medição, eu estava no segundo dia de Ai, menstruação. já Então, estava inchada. eu estava inchada. Meu Deus do céu. E sabe o que eu achei mais legal, Su?
nós conversamos sobre isso na semana passada, que foi quando você falou um pouquinho sobre seus resultados. E hoje, quando nós conversamos, você falou assim, Carol, e tem o melhor. Eu me pesei de novo e agora em 20 dias eu eliminei mais. Então, quantos quilos foram já em 20 dias? No total foi 8,5 kg. Meu Deus do céu, Su. O meu irmão tá aqui do lado. Eu falei pra ele do teu resultado. Ele falou, gente, não acredito. Você tá passado ou não tá passado? Passado. Ele falou que ele tá passado. Que coisa maravilhosa, Su. Parabéns por esses resultados lindos. E olha que Obrigada. legal. Eu vou contar um pouquinho só da história que a Su me contou e aí você vai explicando um pouquinho sobre o teu, né, sobre a tua jornada. A Su, ela já é minha seguidora há bastante tempo, né? E aí ela falou pra mim assim que, puxa vida, Carol, eu sempre acompanhando teus conteúdos, sempre quis entrar no seu programa, mas ainda não era o momento, né? Esperei o momento certo. E quando eu entrei, eu achei que talvez não me trouxesse tantos resultados, porque eu já comia bem, eu já treinava, eu já tinha uma alimentação saudável, então eu não esperava grandes resultados. Foi isso mesmo, Su? Como é que foi depois tudo isso? Exatamente, eu não esperava. Aham, Tanto eu como meu marido ficamos surpresos. aham, Para ele, assim, ó, não vou esperar muito, porque em especial, os mesmos resultados que as outras meninas vão ter, uhum, certeza que vão ter, justamente por isso, né? Eu já treinava, já tinha uma alimentação saudável, já tinha costume de beber sim. água. Mas para mim foi surpreendente em tão pouco tempo conseguir ter tão belos resultados. Eu fiquei chocada também. Não, e eu achei muito legal quando você falou isso, porque tem muitas mulheres que elas falam assim: ai, eu acho que não vai funcionar pra mim, porque eu já como bem, eu já me alimento bem, eu já não como doce, eu não como fritura, eu não tomo refrigerante, eu já treino. Só que o que elas não entendem, que o emagrecimento, ele depende de várias outras estratégias. Não é só em si de comer bem, né? Se alimentar bem, e você é a prova viva disso, né? Verdade. E sendo que já tinha feito uma reeducação alimentar antes, né? Já há um Aham, tempo. E eu tinha estacionado no meu peso por um tempo. aham. Depois eu voltei a engordar. E aí eu estacionei novamente. Só Certo. que, como eu já treinava, a minha composição corporal mudou um pouco. Uhum. Mesmo assim, eu ainda estava acima do peso. E por isso, eu já estava acima do peso há um certo tempo. Por Aham. isso eu não imaginei que em tão pouco tempo eu teria esses resultados. Que coisa maravilhosa. E muitas mulheres, elas acreditam assim também. Su, até queria que você explicasse um pouquinho como é que foi a sua experiência. Ai, nossa, tenho certeza que esse programa, ela teve um resultado tão grande porque ela teve que cortar tudo que ela gosta, ela tá passando fome, ela tá vivendo de sopa, de shake, da dieta do sei que lá, né, cortando carboidrato. Como que foi a tua experiência? Você passou fome em algum momento? Ou então, outra coisa que elas me perguntam muito é com relação ao tipo dos alimentos, né? Ah, são alimentos muito caros, muito difíceis de encontrar, aí fica difícil para seguir. Me conta um pouquinho como foi a sua experiência. Passar fome nunca. Nem no momento, até come demais, né? Teve uma hora que eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer todas essas refeições, né? Aí aí eu conversei contigo, você me falou, né, o que deveria fazer Sim. e feliz que eu fiquei preocupada inicialmente Uhum. de serem coisas assim que eu não ia encontrar tão facilmente Tá. no, na minha localidade. Porém, quando veio a lista, eu fiquei surpresa Uhum. de saber que cerca de 90% do Você que já estava tinha. ali eu tinha em Ai, casa. que maravilha. Os outros 10% eram fáceis de encontrar. Então, para Tudo mim coisa foi fácil do dia a dia. E nada veja, caro nada demais. caro demais, coisas básicas, né, do dia a dia. E esse é um tipo de protocolo que você vai conseguir levar a longo prazo, porque tem muito isso, né? Às vezes, quando a gente faz um protocolo que é restritivo demais, que os alimentos eles são muito fora da nossa realidade, são muito caros, a gente não consegue manter a longo prazo. Então é meio que um protocolo que tem começo, meio e fim. Como que foi? Como que você
vai lidar com isso a longo prazo? Você acha que vai conseguir manter ou não? Certamente, com certeza. Vou manter, porque, como foi mencionado, né? São coisas fáceis de fazer, são estratégias super fáceis, simples e que você vê resultados, Sim. não apenas esteticamente, mas na saúde também. Então, Uhum. fáceis e eu quero levar para a vida. Que coisa boa. E o que que você percebeu assim de mudanças? Porque é o que isso que você fala é muito bacana. Às vezes a gente se preocupa única e exclusivamente com o estético, né? Ah, eu quero emagrecer porque eu quero melhorar minha autoestima. E sim, nós mulheres precisamos disso. Mas não é só isso, né? Quando a gente começa a aplicar as estratégias e começa a ver o quanto a nossa saúde muda de uma forma geral, aí sim que a gente consegue ter noção do quanto realmente o protocolo é poderoso. O que que você, Su, conseguiu observar de mudanças, né, na sua saúde, não só no estético, mas também na sua saúde, sono, disposição? Como que foi essa mudança para você? Foram várias coisas que mudaram, Aham. né? Por exemplo, ficaram mais fortes. Ah, Eu, coisa boa. eu até tive que cortar recentemente porque elas já estavam enormes, já Olha sem só. quebrar. Meu cabelo também parou mais de cair, Uhum. que quando eu ia pentear, ou até mesmo quando eu prendia ele, eu soltava, Maços. saía chumaços, e não está acontecendo mais isso. A pele também é um outro vício. Quando eu acordo hoje, eu acordo com mais disposição. Muito, Aham. realmente eu acordava, porque eu acordo muito cedo, Uhum. e, e aí eu sempre acordava muito cansada, com aquela vontade de voltar para a cama. Mas hoje não. Hoje eu acordo, mesmo não tendo dormido de vez em quando, A dormir rotina e pouco, tal, muitas horas. dormir pouco, por algum motivo, algum imprevisto que aconteceu. Mesmo assim, eu consigo acordar bem, ainda disposta. Mas o sono melhorou 100%. Que coisa maravilhosa, meu Tô dormindo a Deus noite do céu. toda, né? Não tenho acordado às noites. Enfim, foram vários Não, e benefícios que eu tive. detalhe, né? Tudo isso em 20 dias. Não Sim. completou nem um mês. Eu sempre falo. Vocês imaginam como estarão daqui, sei lá, um mês, 2 meses, um ano? É É. assim, é outra vida. Não tem como. Eu sempre falo, a gente tem uma vida antes do Power D e uma vida pós Power D, né? Não tem como. Fora o intestino, né? Como Que é que a foi? maior. Me conte do teu intestino. Eu, eu sempre tive intestino preso, Tá? mas desde que eu aprendi que água e fibra ajuda muito, né? Você Eu já coloquei fazia uso. na minha vida. Aham. Então, eu já tinha um costume de ir Tá. regularmente ao banheiro. Mesmo assim, era uma coisa assim mais difícil, não era tão fácil de ir, né? Eu demorava muito, de vez em quando era Aham. se mudasse minha rotina, eu já não conseguia fazer. Uhum. Já depois do Power Day, o que aconteceu? Mesmo na casa de outras pessoas, eu precisei. Olha só, porque não tem como, né? O intestino ele funciona e pronto. Funciona. Eu tive que correr para ir ao banheiro e Que consegui. problema bom, né? Maravilhoso, maravilhoso. Então, o intestino realmente funciona como um reloginho mesmo. De manhã cedinho, eu ouvia de vez em quando algumas pessoas dizerem assim: ah, de manhã, antes até de beber água. O Uhum. meu funcionava depois que eu bebia água, depois que eu tomava um cafezinho. Mas agora não. Raspei a língua, já vou. Já vai direto. E isso tudo, né, Su, que você está falando aqui, ele faz parte do fortalecimento intestinal. Então, nossa terceira fase, uma das fases mais importantes, é realmente isso. Por isso que o teu cabelo, ele tá forte, a tua unha tá forte, a tua pele tá linda, porque tudo está associado ao intestino. Quanto mais estratégias para desinflamar e fortalecer esse intestino, melhora, né? Todos os nutrientes serão absorvidos e esse também é um protocolo que vocês ingerem uma quantidade de nutrientes muito grande. Então aí não tem como. Aí melhora como um todo, né? É o cabelo que fica forte, é a unha, é a pele, é o intestino que fica igual um reloginho. E assim, só quando a gente tem um intestino regulado desse jeito, que a gente fala, meu Deus, como que eu consegui viver
tantos anos com o intestino que não era assim, né? Até o humor muda, né? Tudo, completamente. Muda completamente. Porque quando a gente tá enfesado, a gente fica enfesado. É literalmente a expressão certa, né? Que E legal. Os- hoje não. Que bom. E me conta um pouquinho como que é a tua rotina, assim, como mulher. Você é uma mulher que tem uma rotina, assim, muito corrida, aquela mulher que não tem tempo pra nada, que tá sempre na correria, porque no sábado nós tivemos uma aula, né, com o Dr. Guilherme, inclusive as meninas amaram, e eu vi que você tava fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né? Você tava ali prestando atenção na aula, mas ao mesmo tempo tava trabalhando. Me conta um pouquinho como que é a sua rotina do dia a dia. Eu trabalho como home office, né? Eu digito Tá? lá médicos para um laboratório Aham. e eu presto serviço para esse laboratório. Então, assim, eu faço o meu horário, Tá porém eu tenho bem? para entregas de documentos. Então é Então, aqui, ó. é produção, né? É produção. E então, eu de vez em quando eu acordo 5 horas da manhã, porque Caramba, todo cedíssimo. cedíssimo, porque meu marido vai trabalhar, ele sai 5h30, Uhum. então eu vou organizar as coisas para ele levar para o trabalho, levar almoço, levar café, Uhum. enfim. E aí assim que ele sai, eu já sento para começar a Uhum. trabalhar. E isso eu vou de vez em quando o dia todo. Entendi. Quando- Aí eu também faço um trabalho voluntário, que Uhum. eu de vez em quando umas pausas para ir para fazer esse trabalho voluntário, depois eu volto. Recentemente, meu pai ficou com uma ferida no pé, ele é diabético, então eu ainda estou me revezando porque Cuidando dele. meus irmãos moram longe, então tá só eu aqui de filha. Então eu estou cuidando dele, que é idoso, minha mãe também é idosa, então acaba que sobrecarrega um pouco, né? Nossa, ou seja, assim, uma mulher mil e uma utilidades, né? Trabalha, cuida do marido, cuida da casa, cuida dos pais, faz trabalho voluntário e mesmo assim você conseguiu dar conta do processo, né? Tudo isso, obviamente, é muito mérito seu, porque você se organizou, você, né, se planejou e faz isso todos os dias. Mas o mais legal é você ter um protocolo que você consegue aplicar de uma forma simples, né? Porque se demandasse, por exemplo, muito tempo, como que você ia fazer? Ninguém consegue, ninguém tem tempo disponível hoje, né? E eu falo isso até das aulas. Quando eu fui construir as aulas, eu pensei muito nisso. Falei, não adianta eu ir lá construir aulas longas, que não são didáticas, ninguém vai assistir. E eu fico muito legal, eu fico muito feliz quando eu vejo as minhas alunas, mesmo aquelas que têm as rotinas mais loucas, elas conseguem aplicar tudo de uma forma muito simples, né? Sim, e foi isso mesmo que aconteceu. Eu fiquei com medo inicialmente, Uhum. Você teve quando eu esse medo? tive porque justamente, né, minha rotina é muito, muito, muito puxada. Mas eu conversei com meu marido, aí ele falou Uhum. assim, não, apoio. Ele é muito apoiador, Ai, graças a que Deus. bom. Em todos os sentidos. Ele me ajudou a comprar as coisas para poder fazer, seguir. Ele evitou comprar algumas coisas que. Isso é bom também. Então, ele super apoia. E, assim, muito incentivador também. Que ótimo. Então, aí eu falei para ele, eu vou me preparar. Uhum. Se eu conseguir seguir, ótimo. E esses 15 dias passaram tão rápido, Que a gente nem viu, né? fluiu de uma forma tão maravilhosa, assim, que eu falei assim, como não levar para a vida, né? Porque é tão simples. É muito E simples, é muito fácil, né? é fácil, muito fácil. Que legal. E isso que você falou com relação ao seu esposo é muito bacana, né? Porque você, graças a Deus, tem uma pessoa que te apoia do teu lado e que tá ali te incentivando. Mas infelizmente não é a realidade da maioria das mulheres, né? A maioria das mulheres, além de não terem incentivadores, as pessoas que estão mais próximas são aquelas que ficam mais falando abobrinha, né? O que eu acho muito legal é a comunidade que nós criamos, né? Nós temos uma comunidade onde aquelas mulheres que têm apoio ótimo, né? Graças a Deus, essas mulheres são mais apoiadoras ainda. Mas mesmo aquelas que não têm o apoio, na nossa comunidade elas encontram, né? Encontram, totalmente. Teve pessoas na nossa comunidade que até choraram com alguns É. relatos, né? E foi muito bonito, muito Foram emocionante. emocionantes, com certeza. É Foi verdade.
pessoas que tinham alguns problemas de saúde, que estavam totalmente controlados, outros já não estavam mais tendo mais sintomas. Foi impressionante. Então, realmente emocionante. Tivemos relatos, né? Eu não lembro exatamente se foi no seu grupo, porque nós temos vários. Mas tem o relato de uma aluna nossa, Giovana. Ela falou que ela tá economizando de remédio Mas, mais ou menos 300 mas reais. foi no grupo, era um Foi grupo no que eu nosso, estou. né? Foi no nosso. Ela falou, e ela falou, ela tá muito feliz porque ela acabava gastando muito com probióticos, ela tem um problema na vesícula. Então, ela falou, Carol do céu, o que eu estou economizando de remédio já pagou o curso. Em 2 meses ela já pagou o curso. É Exatamente. surreal, né? Demais, demais. E para a pessoa que está passando por isso, é incrível demais. Se para a gente, né, que só está sabendo do relato, que está vivendo ali com aquela pessoa, né, com os relatos dela, já é impressionante, já é emocionante. Imagine para quem Imagine para está vivendo, né? é impressionante Ô, mesmo. Su, e me diz uma coisa. Quando você assistia os depoimentos das mulheres né, assim como vocês estavam dando seus relatos, o que que você pensava? Você pensava assim, ah, isso aí é bom demais para ser verdade, eu não sei se é tudo isso? Ou você falava, um dia ainda vai ser eu? Eu pensava, um dia ainda vai ser eu. Ah, eu tinha certeza que você ia falar isso, que você tem bem esse perfil. Isso, ainda vai ser eu, porque assim, eu assisto todas as suas lives, Você sempre, tá direto em todas as lives. Todas as lives você assiste. sim, Eu acho sim. o máximo. Ou ao vivo, ou depois eu assisto, eu comento, eu curto lá, sempre que eu Sim. posso, eu tô ao vivo. E eu via de vez em quando, e meu marido escutava, né? Aham. E aí eu dizia assim, um dia ainda vai ser, um dia ainda vai ser eu. Aí ele fez assim, não, e ela parece que é uma profissional séria, né? Uma pessoa, eu digo, com certeza, você vê pelo conteúdo dela, pelo que ela passa, a seriedade que ela passa. E provas, né? De Tem que, muitas, né? exatamente, não apenas de ela falando, mas de pessoas que ela cuidou, que ela ajudou falando. Então, um Que dia ainda vai coisa ser. boa. E aí, ó, chegou o seu momento. E esse é só o começo, né? Quantos resultados você vai ter ainda a longo prazo? São muitas coisas maravilhosas e eu fico realmente muito feliz porque a gente vê tanta coisa na internet, né? Nossa, hoje nós somos bombardeados com um monte de informação, muitas pessoas oportunistas, muitas pessoas que querem vender coisas que não são compatíveis com a nossa realidade. Então, quando a gente encontra um profissional que a gente se conecta e vê a seriedade, vê a quantidade de relatos, aí dissemina, né? Aí você Isso. fala para todo mundo. Não pode ter unidade, tem que espalhar. Uma coisa é boa, Exato. a gente espalha para quem a gente ama, né? Então tem que espalhar. E só quando a gente passa pela transformação que a gente quer ajudar mais e mais pessoas. Eu vejo, todas as minhas alunas são assim, né? Principalmente a Euzi. A Euzi é uma mulher que transformou muitas vidas, porque através do resultado dela, ela incentivou muitas mulheres. E ela, assim como você, ela não vai lá, segue a Carol, participa, eu vou te ajudar. E dessa forma, a gente acaba criando uma corrente do Uhum. bem e atingindo mais pessoas e transformando mais vidas, né? Que é o importante, né? É, A com gente certeza. quer ter resultados e ter uma vida saudável sozinho. A gente quer que todo mundo tenha, né? Todo mundo tem, exatamente. E para nós finalizarmos, Su, para que eu possa te liberar também, eu sei que você né, sempre tem bastante coisa aí para fazer. Eu gostaria que você deixasse um recado para essa mulher que está hoje te assistindo, que assim como você também um dia já esteve desacreditada, eu também já estive um dia, achei que nada iria funcionar para mim, que eu não tinha mais esperança, que ia ser a minha última tentativa. O que você diria para essa mulher? Que ela invista no Power B. Que o Power Essa é a melhor coisa que ela pode é fazer. a melhor coisa que ela pode fazer para a saúde dela, para a vida dela, que ela não vai se arrepender. Que coisa Que ela só tem boa. em todos os sentidos da vida, porque muda. Quando você muda algo, a sua saúde muda todo o Tudo, restante. tudo Então, muda. É. vale a, não vale a Não pena não perder essa tenha oportunidade, medo, né? não tenha medo que vai dar certo, vocês vão gostar. Eu achei muito bacana que tiveram várias alunas que falaram: Meu Deus, Carol, esse foi o melhor investimento que eu já fiz Sim, na minha vida.
né, para minha autoestima. O curso ele custa baratíssimo por tudo que ele oferece. Sim. Então, quem às vezes está vendo de fora acha que assim é aquele negócio, né? É bom demais para ser verdade, mas só quem está dentro do programa que sabe, né? Só. E vale muito, muito, muito a pena. Eu não me arrependo em Em hipótese nenhum alguma, momento. em nenhum momento. Que E, coisa boa. e quero muito que as meninas que estão assistindo aqui, que elas possam, no próximo PauED, que eu não sei Também quando é que serem transformados. Ainda a gente vai demorar um pouquinho, que é. agora o foco total é em vocês. Pronto. Mas que no próximo não percam a oportunidade, que vocês não vão se arrepender. Que coisa boa, Su. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada, primeiramente, pela confiança que você teve, né, no meu trabalho, por você ser uma pessoa tão próxima a mim, né? Mesmo antes de se tornar minha aluna, você sempre foi uma mulher que esteve presente nas lives, inclusive mesmo agora, sendo nossa aluna, você não deixa de participar, né? Você não deixa de estar sempre aqui, enfim, né, conferir todos os conteúdos, participa dos eventos. E por você ter confiado, né, em mim, para mentorá-la aí nessa jornada. Parabéns pelos seus resultados. Eu vou estar sempre pertinho, né, tanto de você quanto das nossas outras alunas, para que vocês tenham cada vez mais resultados e cada vez sejam transformadas mais e mais. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com as meninas. Ó, Euzi falando aí, ó, que ela também não se arrepende nenhum dia. Ai, meu Deus, ela é demais. A É, Elzi, ela é também, eu falo, vocês são minhas pupilas maravilhosas. Até teve uma aluna aqui também, deixa eu até ver, puxar aqui, porque ela tava dando um depoimento bem maravilhoso, que daí vai indo para baixo. sim. A Fer, ela tá dizendo aqui, ó, muito prática as suas aulas, aprendendo contigo e tomando bons puxões de orelha, repensando meus erros para aqui, gente, porque assim, ó. Às vezes a gente tem que dar uns puxões de orelha de uma forma bem leve, mas tem que dar. E carinhosa, né? Leve e Às vezes carinhosa. as meninas falam na live: Nossa, Carol, hoje você parece uma mãe dando bronca na gente. É. Mas a mãe faz pro bem, né? Mas a mãe faz pro bem, porque eu quero o resultado de vocês, né? Então tá bom, minha amiga. Muito obrigada, viu? Tenha uma excelente semana e nos vemos lá no nosso grupo. Até lá. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada pelo convite. Imagina! Foi um prazer. Obrigada mesmo. Um beijo, meninas. Boa noite para todas. Ótima semana.